Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Esta virtude chamada misericórdia possui muitas facetas. Por esta razão, continuarei tratando a respeito dela. E julgo importantíssimo relembrar logo de início as palavras proferidas não por uma pessoa qualquer ou por um grande estudioso das Escrituras Sagradas, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no verso 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos e amigos, a questão da misericórdia é muito abrangente. Certa ocasião, o nosso Senhor e Mestre recorreu ao verso 6 do capítulo 6 do livro do profeta Oséias, versículo que serviu de embasamento para a reflexão que fiz no sábado passado. E o acontecimento está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versos 10 até o 13, que peço permissão para ler junto com vocês. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O interessante a notar aqui é que Jesus estava numa casa rodeado de pecadores e publicanos, além dos seus discípulos. Ele não estava escondido quando estava fazendo isto, pois não estava se associando aos pecadores para pecar junto com eles. Jesus era alguém que não apenas acolhia os pecadores, ele também os procurava. Ele estava, nessa ocasião, abrindo-lhes a casa, oferecendo comida e provendo uma oportunidade para abençoar as suas vidas. Logo então foi censurado por pessoas que nem estavam ali como convidadas, mas que só passaram naquele lugar para bisbilhotar a sua intimidade e criticar a sua atitude. Por serem injustas aos seus próprios olhos, as autoridades religiosas julgavam que estar na companhia daquele tipo de pessoas equivalia a cometer o mesmo pecado que elas. Havia um preconceito muito forte para com aqueles que aparecem rotulados pelos religiosos nas páginas das Escrituras Sagradas como sendo pecadores e publicanos. Os fariseus se retiravam da presença daqueles que consideravam pecadores e publicanos e também dos gentios, pensando que até a poeira deles provocava impureza cerimonial, levando então os justos contaminados a perderem as condições apropriadas para adorarem e servirem a Deus. Mas Jesus deixou bem claro para aqueles críticos que preferia a inclinação à prática da misericórdia do que a inclinação aos sacrifícios já conhecidos e praticados pelos fariseus, que no final das contas não resultavam em nenhum tipo de manifestação de misericórdia ou de cura sobre a vida das pessoas adoecidas pelo pecado. Jesus os exortou a ir e aprender o significado verdadeiro do ensino bíblico que diz: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus fez questão de mostrar-lhes que a lei do amor é que dá sentido à lei cerimonial. Jesus quis deixar bem claro que, primeiro, prefere os atos de misericórdia, o serviço ao próximo, incluindo a ajuda aos pecadores, a qualquer ato mecânico de natureza religiosa e cerimonial. E segundo, que não se deve confiar nas cerimônias religiosas, nem se deve frisá-las, pois essas, sem os atos de misericórdia, não têm qualquer valor. Creio que ainda hoje incorremos nestes mesmos erros ao darmos maior valor às cerimônias do que aos atos de misericórdia. Precisamos repensar este assunto. Numa outra ocasião muito interessante, Jesus recorreu uma vez mais ao verso registrado em Oséias, no capítulo 6, verso 6, conforme registrado em Mateus,
capítulo 12, versos 1 a 8, que também faço questão de ler com vocês para a nossa edificação. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Jesus, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui nesta ocasião, Jesus mostrou que os homens podem criar regras sem valor algum, mas que são tão enfatizadas que fazem sombra ao que realmente importa. Os fariseus agiam exatamente desta forma. Criavam leis severas acerca do sábado, mas desprezavam a verdadeira utilidade do mesmo. E ainda acusavam os outros de cometerem supostos pecados por não cumprirem as tradições que eles próprios haviam criado. Parece-me que essa citação de Oséias, capítulo 6, verso 6, era uma afirmação favorita de Jesus, e ele encontrou muitas ocasiões para usá-la. Usou-a a fim de ilustrar e confirmar princípios espirituais de serviço e adoração, em contrastes com o ritualismo e a exterioridade, mostrando que o culto externo é vão e sem substância. O nosso Senhor e Mestre veio para estabelecer o seu reino aqui na terra. E era de se esperar que as pessoas que estavam se envolvendo com ele viessem a pensar que seria um reino como todos os demais que se conhece. Reino de força, reino onde as coisas deveriam acontecer na base da espada, da conquista, das negociações, um reino nos moldes de todos os reinos humanos. Mas Jesus, desde o começo, fez ver àqueles homens que o seu reino seria caracterizado por ser um reino de paz e de justiça, um reino permeado pela misericórdia. Eu encerro esta reflexão de hoje invocando as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado pelo padrão elevado de misericórdia que o Senhor nos chama a viver. Obrigado por essa virtude requerida de nós, que nos leva a crer, Senhor Deus, que nós não temos que exercer juízos sobre a vida das pessoas, que não temos que buscar a severidade cerimonial, querendo que as pessoas cumpram regras, quando nós estamos falhando no exercício da misericórdia, que é algo tão importante e requerido de nós, os teus filhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dar valor ao que realmente deve ser valorizado, porque o Senhor foi taxativo ao afirmar, e não apenas uma vez, mas muitas vezes, que misericórdia o Senhor quer, e não sacrifício. O Senhor não quer ritos cerimoniais. O Senhor não quer que as pessoas simplesmente participem de cultos, que façam orações mecânicas, que leiam a palavra por uma questão de aliviar sua consciência, que até mesmo façam alguma obra de compaixão tão somente acionado por um sentimento de dever, mas sem qualquer devoção ao Senhor. Mas o Senhor quer que nós sejamos misericordiosos em essência. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprender, de fato,
o que o Senhor requer de nós quando o Senhor diz misericórdia quero e não sacrifício, porque o Senhor mesmo declarou que muitos felizes são aqueles misericordiosos, porque alcançarão sim, e da tua parte, misericórdia. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira e exerçam ações de misericórdia para com o próximo. Abençoem vidas. Deus os abençoe.